Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de julho. Hoje é quinta-feira. A igreja nos dá a grande oportunidade de celebrar a festa do apóstolo Santiago Maior. Então hoje nós celebramos a festa de um apóstolo. Celebrar a festa de um apóstolo, amados irmãos e irmãs, é celebrar esse grande mistério da fé da igreja que se alicerça sob o fundamento apostólico, o fundamento dos apóstolos. Que o Senhor, em seu amor benevolente, cuide desta igreja que Ele mesmo nos deixou como um grande presente de amor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Amados irmãos e irmãs, Santiago, chamado maior para se distinguir do outro apóstolo de mesmo nome, era filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de São João Evangelista. Isto nós podemos conferir nos Evangelhos de São Marcos, capítulo 15, versículo 40, e também no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 56. É um dos primeiros a receber o convite de Jesus para segui-lo. Amados irmãos e irmãs, participou intensamente da vida pública do Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi testemunha ocular de vários acontecimentos, entre eles a cura da sogra de Pedro. Portanto, com Pedro, faz parte do grupo dos 3 primeiros discípulos de Jesus, o grupo mais íntimo dos que acompanharam o Senhor na transfiguração e na agonia, até a agonia. Figura preeminente da igreja, Tiago foi preso em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa, sendo o primeiro apóstolo a derramar seu sangue em testemunho de sua fé nos dias da Páscoa, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Por volta do ano 44 isto aconteceu.
O seu culto desenvolveu-se notavelmente em Compostela, que desde a Idade Média se tornou um dos centros de peregrinação mais concorridos de todo o mundo. Então, Santiago de Compostela recebe o nome por conta deste grande apóstolo Santiago. A oração coleta de hoje, amados irmãos e irmãs, nos diz: Deus eterno e todo-poderoso, pelo sangue de Santiago, consagrastes as primícias da missão dos apóstolos. Concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada com o auxílio da sua proteção. Então, que possas, em meio àquilo que viveu, sobretudo Santiago, possamos também ter o seu exemplo de fé e poder assim caminhar com a graça e auxílio de Deus. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos então no dia de hoje esse relato do capítulo 20, versículos de 20 a 28 do Evangelho de São Mateus, e nós percebemos, sobretudo por meio desse Evangelho, São Mateus parece usar de uma fina ironia ao narrar o episódio de hoje, o episódio que nós acabamos de escutar. Facilmente desculpamos a mãe que com tal quer que o melhor para os seus filhos, mas já não somos tão compreensivos para com os dois irmãos, que sem pensar muito se declararam prontos a beber o cálice com Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, de muitas formas, do seu jeito, transformando a hipótese então daquilo que iria acontecer em uma hipótese profética, prediz, sobretudo já de um modo antecipado, a morte de Santiago, que iria padecer por causa da fidelidade ao Mestre e ao Evangelho, a Jesus e ao Evangelho, a Boa Nova. Ao mesmo tempo, aproveita para dar uma lição de humildade útil a todos nós, sem exceção. Também os outros apóstolos se irritaram com a atitude de Santiago e de São João Evangelista. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, portanto, a viver esta graça, a graça de Deus em nossa vida, a graça de Deus em nossa vivência, cada dia, cada instante, cada momento. Os apóstolos que dizem, sobretudo então, Santiago e São João, que são capazes de beber o cálice com o Senhor e tornarem-se assim amigos de Deus, eles nos dão um grande exemplo para cada um de nós. Um exemplo de que também nós somos convidados a sermos amigos de Deus, amigos deste Deus que tanto nos ama. Como diz a antífona de comunhão, no dia de hoje, beberam o cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Então, esta antífona inspirada na festa de Santiago fala então deste grande mistério do derramamento de sangue, de não ter medo de entregar a sua vida por amor a Cristo Jesus. Hoje nós, pelo exemplo de Santiago, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a participar da vida de Cristo, a sermos seus discípulos, a anunciar a sua causa, o seu reino a todos e ter como consciência aquilo que diz então o Salmo no dia de hoje: os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Então, em meio ao sofrimento do tempo presente, às lutas cotidianas que vivemos, somos convidados a lançar a semente do Evangelho, em meio às dores, sofrimentos, lágrimas, para que possamos colher com alegria, para que possamos um dia, amados irmãos e irmãs, colher a alegria da vida celeste. Então, celebrar a festa de um apóstolo, contemplar o seu sacrifício de amor, o derramamento de sangue por amor a cada um de nós, é para nós, povo de Deus eleito, um privilégio,
pois contemplamos os fundamentos da fé, a fé apostólica. Quem está com Jesus só pode aspirar a uma glória semelhante à dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, e de participar da sua cruz, do seu mistério redentor, nos seus sofrimentos, em profunda união com ele, em favor de muitos, daqueles que o Senhor nos confiou. Que o Senhor, então, amados irmãos e irmãs, nos permita dar testemunho e abraçar a fé apostólica, a fé que hoje nos é, de fato, testemunhada por São Tiago Maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.